Paz do Senhor para os irmãos, graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá. Hoje estaremos estudando a lição 6, cujo tema é o seguinte: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo diz assim: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor, conforme está escrito em Isaías capítulo 60, versículo 18. A verdade prática diz o seguinte: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a grande missão de Neemias, reconstrução dos muros, Nós sabemos que Neemias, ele foi um servo de Deus que tinha integridade e coragem, Em tempos de crise, ele teve, integridade e coragem. Agora a pergunta que eu faço: nós hoje, como servos do Senhor, nós estamos mais para Neemias ou para o tão falado Sanbalat e Tobias, que é muito usado pelos crentes quando está havendo impedimento na obra de Deus por parte de alguns, Então que nós possamos ser Neemias, trabalhar para a obra de Deus, Nós estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para fazer essa obra, A obra era de Deus e ele, como dono da obra, ele providenciou o que era necessário, Desde a autorização do rei até os recursos para a construção, ou seja, Deus providenciou tudo. O primeiro subtópico é o seguinte: Deus responde às orações de Neemias. Primeiro subtópico do primeiro tópico: Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou emissário a informar Neemias acerca da situação que se encontrava em Jerusalém. O enviado foi Hanani ou Anani, que era irmão de Neemias, conforme está em Neemias capítulo 1, versículo 2. Ele contou que os judeus que tinham retornado a Jerusalém, estavam em grande miséria. Os muros estavam fendidos ou quebrados, rachados, portas queimadas, e simbolizavam ali a miséria e o desprezo daquele povo, E os moradores ainda eram vítimas fáceis de assaltantes, conforme Neemias capítulo 1, versículo 3. O segundo subtópico vai tratar do seguinte: Neemias angustiado jejua e ora, Nessas horas de desespero, Deus sempre levanta alguém, E o povo de Jerusalém, ali o povo de Judá, precisava que Deus levantasse alguém despertado. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo. E Neemias começou a jejuar e orar, Isso está registrado em Neemias 1, no capítulo 1, versículos 5 a 11. Ele iniciou a sua oração no mês de dezembro, E Deus ouviu a sua oração. A resposta chegou no mês de março. Então, uma coisa interessante na oração: nem todas as nossas orações vão ser atendidas instantaneamente. Há coisas que Deus tem o tempo certo para executar, e há situações em que Deus age imediatamente. Então nós temos que entender que não é porque a nossa oração ainda não foi ouvida que a gente vai deixar de orar por aquilo. Orai sem cessar. Aquilo que tiver que vir, virá conforme a vontade do Senhor. Terceiro subtópico: Deus responde às orações de Neemias,
Como resposta a essas orações, Deus desperta o rei a assumir a responsabilidade do empreendimento, ou seja, é o rei quem vai ficar responsável por providenciar o que precisa para levantar, né, aquele empreendimento. Neemias, ele era copeiro do rei e se apresenta diante do rei triste. O rei interroga por que ele está triste e ele explica a situação de Jerusalém e do povo que vivia ali, né, conforme Neemias, no capítulo 2, versículos 2 a 3. E inspirado por Deus, o rei pergunta a Neemias: o que você me quer? O que você quer agora? Né? Está lá em Neemias, capítulo 2, versículo 4. Ou seja, que me pedes agora? Então Neemias vai, ora ao Senhor, e aí, dentro da direção de Deus, ele dá a resposta ao rei. Ou seja, ele fala que foi chamado, teve sua chamada a Jerusalém confirmada e responde ao rei: eu te peço que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique, conforme Neemias capítulo 2, versículo 5. Ou seja, ele ora ao Senhor, o Senhor confirma a oração dele e só depois ele volta ao rei e faz o pedido dele. É importante, quando a gente pedir algo para o Senhor, esperar pela resposta do Senhor. Não adianta querer ajudar a Deus, né? É Deus quem nos ajuda, é Deus quem nos conforta, é Deus quem nos segura em suas mãos. Então, tudo aquilo que a gente pedir ao Senhor, com fé, nós receberemos. Porém, tem que ser dentro do tempo e da vontade de Deus. O quarto subtópico do primeiro tópico. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias, ele recebe a carta do rei, né, dirigida aos governadores das províncias onde ele vai estar passando, né? E também uma carta com ordem para que fosse entregue o que é necessário para a construção, ou seja, o material que ele precisasse fosse entregue a ele, né? Isso tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Nós precisamos estar debaixo da boa mão do Senhor para que a obra que nós venhamos a fazer seja próspera, né? Conforme Neemias capítulo 2, versículo 8, né? Deus é verdadeiramente o Deus do impossível, né? Aquilo que não é possível aos homens é possível a Deus. Por isso que nosso Deus é tão maravilhoso. O segundo subtópico, Neemias chega a Jerusalém. Está baseado lá em Neemias, capítulo 2, versículos 7 ao 11. O primeiro subtópico, Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Ele sai à noite, na companhia de poucas pessoas, né, de poucos homens, não avisa nada a ninguém e vai para Jerusalém. Tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que traçar um plano, uma meta, para que o quê? Para que a gente vá cumprindo e não se esqueça de realizar a obra por inteiro, né? Então, tudo exige planejamento. O segundo subtópico, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Ele, inteirado da verdadeira situação do muro em Jerusalém, ele chama os judeus, chama os nobres, magistrados e todos os que faziam a obra para que juntos reerguessem os muros e declara a eles que a mão do Senhor foi favorável a ele, ou seja, que o Senhor estava naquele negócio. E também as palavras do rei, ou seja, o que o rei proferiu para que aquilo fosse realizado, a ordem do rei. Então todos disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem, conforme Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18. O terceiro subtópico, aqui, né, irmãos, voltando aqui um pouquinho,
nesse segundo subtópico, a importância de quem está na direção de Deus. Aonde ele chega, quando ele fala, as pessoas entendem o que ele fala e vão agir de acordo, porque está tudo preparado pelo Senhor. Ou seja, o povo de boa fé aceitou o desafio de reconstruir o muro. Então é tudo dentro da vontade do Senhor. Terceiro subtópico, terceiro tópico, Neemias inicia o levantamento dos muros. Primeiro subtópico, o plano de Neemias. Neemias, ele divide a tarefa da construção em partes, ou seja, pessoas são encarregadas de levantar o muro, né, em sua extensão toda, umas edificando, né, principalmente aquele que estava na frente da casa das pessoas, ou seja, cada um pegava um pedaço e erguia. Outros encarregados de tirar o entulho, né, ou seja, aquilo que não era necessário, aquilo que sobrava do que era tirado para reparar, e também outros para trazer um material novo para reconstruir. Ou seja, o coração do povo se inclinou a trabalhar, conforme está em Neemias capítulo 4, versículo 6. E logo os muros cresciam e as roturas ou rachaduras começavam a ser tapadas, conforme Neemias capítulo 4, versículo 7. Ou seja, quando você vai fazer algo, você pega um grupo de pessoas que vai estar atuando junto a você naquele objetivo e delega tarefas, porque cada um fazendo um pouquinho, quando você vê, as coisas fluem melhor e alcança-se o objetivo. Como eu disse, planejamento, né? As coisas de Deus é com ordem e decência, ou seja, tudo planejado para que saia tudo certinho. Segundo subtópico, a tática de Neemias. A tática de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro foi importante e deve ser seguido pelas igrejas, né, no trabalho de evangelização. Ou seja, aproveitar todos aqueles que querem trabalhar na obra. Assim, o pastor da igreja, né, através da direção do Espírito Santo, tem que orientar os crentes a entregarem-se a Deus, né, a fim de realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração de alegria. Ou seja, o nosso pastor seria como o nosso incentivador para que nós, servos do Senhor, atuasse na obra do Senhor com amor, dedicação, e traz uma alegria, algo especial para a nossa vida, como quando fazemos algo para o Senhor, né? É diferente como quando estamos fazendo algo para nós mesmos, nós ficamos felizes, sim, mas a obra do Senhor, a felicidade é maior, né? É algo que não dá para explicar, você tem que vivenciar. Procure trabalhar na obra do Senhor, você vai ver que maravilha que é estar atuando na igreja do Senhor, trabalhando para o Senhor. Terceiro subtópico, a união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da organização, da união para a realização daquela obra, ela ficou ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos, onde Neemias tomou conhecimento e sabiamente o resolveu, ou seja, dentro da direção de Deus. E a obra prosseguiu. Ou seja, se a gente está dentro da direção de Deus, nada para, né? Quarto subtópico, o levantamento dos muros provocou grande oposição. Primeiro subtópico, iniciada a edificação dos muros. Sanbalat e Tobias indignaram-se grandemente, usando de estratégias, né, para parar a obra. Porém, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, venceram todos os obstáculos que foram levantados, trabalharam sem cessar até concluir o muro, né? Ou seja,
Foram diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus, mas Neemias conseguiu vencê-los. Por quê? Porque o Senhor era com ele, né? Muitos hoje usam essa figura de linguagem como figura de linguagem, Sanbalat e Tobias, quando está criando certos empecilhos ou contendas na igreja para que não se realize uma obra. Eu tenho uma coisa para te dizer, né? Por mais que tenha Sanbalat, por mais que tenha Tobias tentando impedir a obra do Senhor, temos também Neemias. E esse vai estar pautado na direção do Senhor, e ele vai bravamente colocar-se à frente e fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Ele vai vencer, porque ele está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus e pela boa mão de Deus. Amém? Então não devemos temer, nós devemos sim orar para que o Senhor cause neles também o despertamento, para que em vez de impedir a obra do Senhor, eles vejam com os olhos deles, né, os olhos espirituais, que aquilo é para andamento da obra do Senhor, e venham se juntar a nós para realizar esta grande obra. Quinto tópico. O muro foi solenemente inaugurado. Primeiro, para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, louvores, cantos, saltério, alaúdes e harpas, conforme Neemias capítulo 12, versículo 27. Purificaram-se os sacerdotes, os levitas, e purificaram todo o povo, e as portas e os muros. Quando fala de purificação, é para se colocar na presença de Deus de forma que não seja, de forma irrepreensível. Purificação diz de limpeza, né? De se apresentar limpo, puro, sem sujeira, sem mácula, conforme está escrito em Neemias, capítulo 12, versículo 30. Eles se apresentaram dessa forma, decentemente na presença do Senhor. É a forma que nós devemos chegar à presença do Senhor, purificados, sem mácula, sem mancha, né? E isso para quê? Para glorificar a Deus pela obra que tinha realizado. Segundo subtópico, o ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. Neemias capítulo 12, versículo 30 a 38 e 40. Ou seja, a alegria em Jerusalém foi tão grande que o som da festa foi ouvido de longe, conforme Neemias capítulo 12, versículo 43. Após se purificarem, foi feita uma procissão, ou seja, caminhar em volta do muro, louvando ao Senhor e engrandecendo o nome do Senhor, e parar na porta do templo. Quando parar na porta do templo, sacrificaram agradecendo a Deus por aquela obra, conforme o costume judaico da época, né? Sexto tópico. Os muros trazem ensino simbólico importante. Primeiro subtópico. A Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor, conforme está em Isaías capítulo 60, versículo 18. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros, conforme está em Isaías 26, capítulo 26, versículo 1. Ou seja, quando se fala de muro se fala de proteção, de se manter a salvo. E é o que o Senhor é a nossa vida, né? Um muro que nos protege, que nos mantém a salvo. Então, nós temos a escolha de ficar escondidos em Cristo, conforme diz a palavra, Cristo representando aí o muro, ou sair dele. O livre-arbítrio é nosso, né? O Senhor, ele não nos pressiona a estar com ele. Temos que estar por vontade própria e pela direção do Espírito Santo, né? Se a gente sente
a necessidade, é o Espírito Santo nos tocando, que temos a necessidade de ter Cristo na nossa vida. Segundo subtópico, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele, como eu já falei. O benefício é de quem está abrigado dentro do muro, ou seja, escondido em Cristo. O levantamento do muro foi resultado de despertamento. O crente, quando ele é despertado, ele sente a necessidade de se conservar dentro dos muros da salvação, ou seja, escondido em Cristo, protegido pela excelência do poder de Deus, né? Podemos dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, conforme está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Ou seja, nós temos que nos esconder em Cristo. É Ele que vai nos guardar de tudo aquilo que não é da sua vontade, né? E isso é uma escolha nossa, tá? É cada um. Então, assim, se você tem convicção da sua salvação, continue escondido atrás de Cristo, debaixo das boas mãos de Deus. Terceiro subtópico do sexto tópico. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. As fronteiras desse mundo, por vezes, são alteradas, né? Ou seja, está sempre mudando. Já a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada, né? O Senhor, né, na Bíblia, tem um versículo que diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. O reino de Deus, né, e o deste mundo são irreconciliáveis. Ou seja, que comunhão tem a treva com a luz, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, né? Ou seja, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, porque se servir a um vai desagradar o outro, ou serve a Deus ou serve a Mamon, conforme Mateus, capítulo 6, versículo 24, né? Ou seja, o muro da salvação é uma divisa entre o reino de Deus e o mundo. Ou seja, não há qualquer proibição na qual o crente não tenha o direito de fazer o que quer. É como eu disse, o livre-arbítrio, né? Ele é livre. Só que essa linha divisória é representada também pelo muro da salvação passando em nosso coração. Ou seja, dentro do nosso coração. E aí Paulo escreve: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu pelo mundo. Ou seja, simplesmente, né? O único motivo nosso é pela cruz de Cristo, pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. E é isso que nos dá segurança de estar escondido em Cristo e debaixo da boa mão de Deus. Então nós não podemos querer voltar do lugar que nós saímos, que nós sabíamos que não nos trazia alegria, que não preenchia a nossa vida, que não trazia nada de bom para a nossa vida, e agora que estamos num lugar limpo, seco, fora do lodo, né, em lugares altos, sendo guardados em Cristo, sendo amparados por Cristo, querer voltar para o charco de lodo, né? Então, que nós possamos ficar guardados em Cristo. Amém? Ou seja, também podemos fazer nossas palavras de Paulo: o que para mim era ganho, reputei-o por perda em Cristo. Ou seja, aquilo do mundo que para mim parecia bom, para mim já não é bom. O que é bom para mim é estar com Cristo, é seguir a Cristo. Amém?
é fazer a obra do Senhor. Esse versículo encontra-se em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ou seja, a salvação ele nos transforma de tal forma que a gente começa a querer o que o Senhor quer, né? E passamos a orar. E como é essa oração? É aquela oração que Jesus ensinou aos discípulos. O tão conhecido Pai Nosso, né? Ou seja, no meio dessa oração existe uma frase que eu acho que é a frase mais linda de uma oração. Por incrível que pareça, é a frase que eu acho mais linda numa oração, porque eu entendo o significado dela. Seja feita a tua vontade. Eu aprendi que quando é feita a vontade do Senhor, é perfeito. É perfeito, você não perde nada, você só ganha. Então, quando você estiver orando ao Senhor por algo que você quer muito, apresente ao Senhor dessa forma: seja feita a tua vontade. E se for da vontade do Senhor e para benefício da tua vida, Ele vai te conceder. Amém? Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 10. Ou seja, uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Ou seja, aquele que crê em Cristo tem a água viva na sua vida, não tem mais sede, né? Ou seja, não precisa ficar procurando água, porque tem uma fonte dentro de si. Não precisa procurar alegria, porque a alegria mora em você. Não precisa se preocupar com a provisão, porque tem a provisão na sua vida que é Cristo, né? Então, tudo aquilo que você fizer direcionado pelo Espírito Santo para a obra do Senhor, Deus vai te recompensar muito grandemente, muito mais lá na glória do que aqui, mas com certeza Ele também vai te recompensar aqui. Eu, da minha parte, prefiro que a minha recompensa seja na glória, onde o ladrão não rouba, a traça e o ferrugem não corrói, né? Esse versículo, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, está em João, no capítulo 7, versículo 38. Que possamos nos colocar diante da presença do Senhor, nos colocar à disposição do Senhor para o trabalho na obra, porque certa vez o Senhor falou aos discípulos: olha, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Coloque-se à disposição do Senhor. Vamos mudar esse negócio de primeiro fazer o nosso para depois o fazer o do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho vivido a minha vida buscando fazer a vontade do Senhor e vou te dizer uma coisa: vivo melhor agora do que quando fazia a minha própria vontade. Ou seja, ponha isso na tua vida de servo de Deus. Tudo o que você for fazer, seja na tua vida pessoal ou na tua vida espiritual, coloca essa frase na tua oração: seja feita a tua vontade. E você vai ver o poder de Deus manifestado na tua vida e a provisão de Deus em qualquer área, seja espiritual, material, seja na área sentimental, na área de cura, libertação. Deus vai agir de forma poderosa na sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Deus vos abençoe.